Bom, também, pessoal, mais um videozinho para o canal aqui. E dessa vez eu vou falar sobre alguns problemas que podem ocorrer com os usuários aí quando eles usam temas claros e escuros para trocar de vez em quando aí, porque a gente tem dessa de como se fosse trocar de roupa, né? Você não vive com, bom, pelo menos a maioria, né? Com a mesma roupa sempre, né? Tem sempre aquela combinação para poder ir na rua, ou mesmo em casa, né? Por alguma questão de vaidade e tal. E a mesma coisa com o sistema operacional. A pessoa, às vezes, enjoa de toda aquela interface gráfica igualzinha, aí quer botar ícone novo ou algum tema e tal. E pode ocorrer de temas claros e escuros não serem aplicados direito no seu sistema aí por alguma maluquice aí do Gnome ou do Plasma, que fixa certas configurações em arquivos de configuração, olha a redundância, em que quando você coloca um tema branco, ele não é aplicado por inteiro seguindo a regra do tema. Então pode acontecer isso daqui. Ó. Isso aqui é uma janela do Tunar, né, em que você está usando um tema branco, em que você pode ter a berola da janela aqui branca, às vezes até isso aqui também branco, mas o resto, o fundo da janela fica preto. E tem gente que se incomoda com isso. E, como eu falei, né, isso aí pode acontecer dentro do tema que você está usando no seu ambiente gráfico, quando você bota um tema escuro, eventualmente, devido a alguma configuração maluca lá do renderizador, da interface gráfica, ela pode fixar esses valores escuros, e quando você vai colocar um tema claro, aí peida tudo. E pode acontecer no Plasma, é mais difícil. Já no XFCS puro, não. Mas quando você tem mais de uma interface gráfica no sistema, isso pode acontecer. E aqui a gente vai ver como a gente corrige isso, né, usando como base uma postagem minha no meu blog, de novo, o blogão aí, que a gente vai ver lá todos os comandos e as linhas que tem que ser digitadas no terminal, e o link vai estar lá na descrição do vídeo ou numa postagem pinada lá na parte de vídeo, para você poder copiar e colar e seguir aqui o tutorial de como você conserta isso. Então a gente vai sair disso daqui. Isso aqui eu estou usando aqui o tema White Circle, né, que sinceramente, porra, ficou legal pra caramba no XFCE, inclusive também no Gnome e no Plasma, mas ficou sinceramente perfeito no XFCE. As letras estão todas bem, como é que eu vou dizer, visualizadas, né, a parte de configuração também, pô, ficou legal pra caramba. Parece até que eu estou na frente do macOS, que tem também um acabamento gráfico maneiro. Mas enfim, então a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente está aqui no nosso blogão, está aqui, ó, corrigindo erros de temas claros e escuros no XFCE quando se troca a interface gráfica. Aqui eu botei XFCE, que é o que eu uso, mas isso aí pode acontecer dentro da própria interface gráfica do ambiente que você está usando, quando você troca, por exemplo, de um tema claro para o escuro. O Gnome ele tem lá uma opção, se eu não me engano, em aparência, em que você escolhe se você quer claro ou escuro. E pode ser que essa mudança, que já que é geral no sistema, pode afetar também outros temas GTK usados, por exemplo, pelo Plasma ou pelo XFCE, para montar as janelas adequadamente no ambiente gráfico. No Plasma é porque o Plasma usa Qt. Então, quando você está usando programas baseados no GTK, que é o do Gnome, o Plasma ele tenta fazer aquela renderização mais próxima possível para você ter a montagem da janela como se você tivesse no Gnome, digamos assim. Só que o Gnome, depois do GTK3, ele passou a usar uma biblioteca chamada, eu acho que o nome é libwayata ou alguma coisa assim, que é do ambiente gráfico, que serve como como eu vou dizer, um parâmetro geral de montagem de janelas da interface gráfica, assim, para facilitar também os programadores que fazem programas para GTK e tal, porque esse libwata, alguma coisa assim, precisa, entre aspas, estar presente ou ser compatível com temas para Gnome, para poder todas as janelas serem montadas adequadamente. Senão a janela parece que está toda feia, feita cheia de caroço, ou então as cores estão todas desbotadas, os ícones estão serrilhados, é uma cagada ferrada.
E normalmente é isso, quando você está no Gnome, né, quando você muda aquela opção de claro e escuro lá na parte de aparência do Gnome, esse libIOATA ou o próprio ambiente, ele grava algumas configurações, grava algumas linhas nos arquivos de configurações do, do comportamento do tema que pode fazer com que você não tenha o tema aplicado corretamente. Então a gente vai ver aqui o seguinte, aqui é aquela mensagem que eu mandei, e a gente aqui vai fazer o seguinte, eu estou usando aqui o WhiteSur, né, que eu mostrei aqui também em outro vídeo aí, como é que coloca no XFCE para ele ficar branquinho. Isso aqui não é só para o XFCE, como eu falei também é para o ambiente gráfico que você estiver usando aí, caso esteja com problemas de temas claros, depois que você muda de claro para escuro. Você vai primeiro digitar esse comando aqui. Se der erro, né, coisa não encontrada, você vai digitar esse. Primeiro é esse aqui, né? Vamos marcar aqui. Se der comando ou parâmetro não especificado, você primeiro vai criar com esse daqui e depois você vai digitar esse aqui, ó. Até aí é legal, né? Depois você vai vir aqui, G7, você vai copiar e colar isso aqui no terminal, você vai dar Enter e a gente vai mudar um arquivo que é esse sacana aqui. Deixa eu mostrar então aqui. A gente copia. Cadê o terminal? Vou botar aqui o Hernando. Falou. Então tá aqui, ó. Como estou mostrando aqui, eu tenho que procurar pela linha GTK Application Prefer Dark Theme, que então seria esse daqui, ó. Seria esse sacana aqui. Dependendo aí, ou vai aparecer 0, né, ou true, né, de verdade, e a gente tem que trocar essa linha, então, de 1 para 0 ou de true para false. Aí Ctrl-O, Ctrl-X para salvar. Você pode também fazer a mesma coisa aqui no GTK. Nesse GTK aqui, deixa eu dar um Ctrl-X aqui, deixa eu repetir aqui. Que normalmente é esse puto aí que ferra o bagulho. Então tá aqui, ó. GTK Prefer Dark Theme, quando você faz aquela mudança lá que eu expliquei, de true ou 1, você coloca false ou 0. Ctrl-O, Ctrl-X e reiniciar o ambiente gráfico com a máquina mesmo e ver se o tema branco apareceu normalmente para você aí. Caso não tenha aparecido totalmente assim, você pode apagar esse arquivo CSS aí, reiniciar de novo o ambiente gráfico e isso aí vai resolver. Não faça isso, que isso aqui é para GTK4. Eventualmente o GTK4 arquivo ele pode não ter sido alterado, mas se você quiser arriscar, eu apaguei e não aconteceu nada. Quando algum programa GTK4 é acionado, esse arquivo ele é criado automaticamente. Mas, enfim, deixa eu até ver o que tem lá dentro, que eu não vi. É capaz dele nem aparecer. Ctrl V. Então, vamos ver aqui. Vai dar uma nanada. Deixa eu ver se ele existe. Não existe, não. É que eu apaguei mesmo. É porque essa aqui, o XFCE ele não usa GTK4, pelo menos eu acho. Por isso que o arquivo não está lá. Ou então não teve nenhuma aplicação GTK4 que precisou do GTK CSS para poder renderizar a janela. Mas de todo caso está aí. Então a janela ela tem que ficar desse jeito aqui, ela vai ficar branquinha, né? Tanto aí também no Dolphin, no Nautilus, que você estiver usando aí. Só lembrando que se você mudar de novo, por exemplo, no Gnome, de um tema da configuração, lá no painel de configurações, de claro para escuro, esses arquivos eles vão ser sobrescritos de novo. Aí se você, quando você quiser usar um tema claro outra vez, você vai ter que mudar essas configurações lá, conforme está aí no blog, para você poder usar o tema claro totalmente. Se você não se incomodar com isso, de ficar com a berola branca ali, ou aqui do lado, ou que assim, não tem problema não. Tem gente como eu que se incomoda com certos detalhes técnicos, pelo menos no sistema operacional. Eu já fui para a rua com tênis trocado, com meia em um pé e o outro sem, com a calça furada, e estou cagando para esse tipo de coisa aí. Agora no computador tem que ser tudo bonitinho aí, porque senão se eu botar coisa aqui no canal com tudo esculhambado, vão dizer assim, esse cara aí, todo fodido, olha a interface gráfica que ele está usando. Isso aí não vale não. Então o vídeo que a gente tem para hoje, esse aí é um vídeo rapidinho, ou quase, né? Para você ver aí, se você estiver passando por esse problema aí. Não é só no XFCE, em qualquer interface gráfica, quando você passa de um modo escuro para o claro,
principalmente se você tiver mais de um ambiente gráfico aí instalado na máquina, ele já sabe, né? Se gostou do vídeo, aquele precisinho maneiro aí do Café pro Velho aqui, continuar colocando conteúdo útil no canal. E se você não for inscrito, se inscreva, marque as notificações, mostre para os seus amigos, dê aquele joinha, divulgue nas redes sociais, falando do velho maluco lá que fala pra burro, mas mostra conteúdo útil que ele mesmo testa na máquina e avisa quando vai dar merda ou não. Faz aquele comentário maneiro no vídeo aí e depois a gente vê aí, volta aí com outro vídeo maneiro sobre qualquer coisa. Então, valeu!